Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Que significa ser sério? Sentado no carro de bois, uma longa vara na mão, ia um velho tão magro que se lhe viam os ossos. Tinha o rosto bondoso, sulcado de rugas, e a pele muito escura, tostada por muitos sóis. O carro transportava pesada carga de lenha, e o velho fustigava os bois. Podia-se ouvir as pancadas da vara nas costas deles. Vinham do campo para a cidade, após um longo dia. Condutor e animais estavam extenuados, e ainda havia uma boa distância para percorrer. Os bois escumavam da boca, e o velho parecia prestes a cair de cansaço, mas havia vitalidade naquele corpo rijo e velho, e os bois iam andando. Ao passarmos ao lado do carro, o velho, olhando-nos nos olhos, sorriu e parou de bater nos bois. Os bois eram seus, e ele os conduzia há muitos anos já. Sabiam que ele lhes tinha afeto, e que as pancadas que lhes dava eram passageiras. Ele os afagava agora, enquanto continuavam a locomover-se, pachorrentamente. Os olhos do velho revelavam paciência infinita, e a boca expressava fadiga e trabalho incessante. Não ia receber muito dinheiro pela sua lenha, porém, o bastante para manter-se. Repousariam durante a noite à margem da estrada, para partirem de regresso à casa pela madrugada. O carro iria então vazio, e a viagem de volta seria mais suave. Fomos percorrendo juntos a estrada, e os bois não pareciam importar-se de serem afagados pelo estranho que caminhava ao lado deles. Começava a escurecer, e em pouco o condutor deteve o carro. Acendeu uma lanterna, pendurou-a debaixo do carro e continuou seu caminho para a cidade barulhenta. Na manhã seguinte, o sol se ergueu atrás de espessas nuvens escuras. Chovia muito frequentemente nesta grande ilha, e a terra era opulenta de verde vegetação. Por toda a parte havia árvores imensas e bem cuidados e floridos jardins. O povo era bem nutrido e o gado gordo e de olhos mansos. Numa árvore viam-se dúzias de pássaros de asas negras e corpo amarelo. Eram de grande porte, mas de voz suave. Saltitavam de ramo em ramo, semelhando fachos de luz dourada, e mais brilhantes ainda pareciam naquele dia nublado. Uma pega soltava pios profundos, e os corvos faziam sua costumeira grazinada. Estava relativamente fresco, e um passeio seria aprazível. O templo achava-se repleto de gente ajoelhada, a rezar, e o terreno que o circundava era limpo. Além do templo, havia um clube esportivo, onde jogavam tênis. Por toda a parte, crianças, e pelo meio delas caminhavam sacerdotes de cabeças tonsuradas e o indefectível leque. As ruas estavam decoradas, pois ia haver procissão no dia seguinte, dia de lua cheia. Acima das copas das palmeiras aparecia uma grande extensão de céu azul pálido, que as nuvens se apressavam a encobrir. Por entre as pessoas, pelas ruas barulhentas e nos jardins dos abastados, prevalecia uma grande beleza. Ela sempre lá estava, mas poucos lhe davam atenção. Os dois, um homem e uma mulher, haviam percorrido longa distância para assistirem às palestras. Podiam ser marido e mulher, irmão e irmã, ou simplesmente amigos. Eram joviais e amistosos, e os olhos deixavam transparecer o fundo de cultura clássica existente atrás deles. De voz agradável e algo acanhados, por respeito, pareciam extraordinariamente lidos, e ele sabia o sânscrito.
Havia também viajado um pouco e conhecia as modas do mundo. Nós dois já passamos por muita coisa, começou ele. Seguimos alguns dos líderes políticos, andamos no mesmo barco com os comunistas e conhecemos em primeira mão sua horrível brutalidade. Fizemos a ronda dos instrutores espirituais e praticamos certas formas de meditação. Consideramo-nos pessoas sérias, mas pode ser que estejamos enganados. Todas essas coisas fizemos-las com intentos sérios, mas nenhuma delas parece ter grande profundeza, embora em cada ocasião pensássemos que tivessem. Somos ativos por natureza, sem sermos do tipo sonhador. Mas agora atingimos o ponto em que já não desejamos chegar a alguma parte, ou tomar parte em práticas e atividades organizadas de ínfima significação, não tendo encontrado em tais atividades outra coisa senão palavras insinceras e ilusões, desejamos agora compreender vosso ensino. Meu pai conhecia regularmente vossa concepção da vida e costumava falar-me a esse respeito, mas nunca me mexi para investigar a questão por mim mesmo, provavelmente porque estava acostumado a ser ensinado, reação talvez normal quando se é novo. Mas aconteceu que um de nossos amigos assistiu a vossas conferências no ano passado e, ao relatar-nos algo do que ouviu, decidimos vir. Não sei como começar, e talvez possais ajudar-nos neste sentido. Embora a companheira não houvesse pronunciado palavra, seus olhos brilhavam, e as maneiras indicavam que ela estava prestando toda a atenção ao que se dizia. Já que dissestes que ambos sois sérios, comecemos daí. Pergunto a mim mesmo o que se entende quando falamos de ser sério. A maioria das pessoas são sérias a respeito desta ou daquela coisa. O político, com seus planos de ascensão ao poder. O colegial, no seu desejo de passar nos exames. O homem empenhado em ganhar dinheiro. O profissional e o homem dedicado a certa ideologia ou aprisionado na rede de uma crença. Todos esses são sérios, cada um à sua maneira. O neurótico é sério, e também o é o sannyasi. Que significa então ser sério? Por favor, não penseis que estou sofismando, mas se pudéssemos compreender isso, muita coisa poderíamos aprender sobre nós mesmos. E esse, afinal de contas, é o começo correto. Eu sou séria, disse a companheira, no desejo de clarificar minha própria confusão, e por essa razão foi que andei a buscar a ajuda daqueles que se diziam capazes de guiar-me para o esclarecimento. Procurei esquecer-me de mim mesma, na prática de boas obras, no levar um pouco de felicidade a outros, e nesses esforços sempre fui séria. Sou também séria em meu desejo de encontrar Deus. Sérias são, a respeito disto ou daquilo, a maior parte das pessoas. Negativa ou positivamente, sua seriedade sempre tem um alvo, religioso ou de outra natureza, e da esperança de alcançar esse alvo é que depende a sua seriedade. Se, por uma razão qualquer, desaparece a esperança de alcançar o alvo de sua satisfação, elas continuam sérias? Uma pessoa é séria quando quer alcançar, ganhar, ter bom êxito, vir a ser. É o fim, a coisa que desejamos alcançar ou evitar, o que nos faz ser sérios. O fim, portanto, é que é importante, e não a compreensão do ser sério. Estamos interessados não no amor, porém no que o amor fará. A prática, o resultado, o feito, é que tem a máxima importância, e não o próprio amor que tem sua ação própria. Não compreendo como possa haver seriedade, se não somos sérios a respeito de alguma coisa, respondeu ele. Acho que estou entendendo o que quereis dizer, disse a companheira.
eu desejo encontrar Deus, e isso me é muito importante, pois do contrário a vida é sem significação, nada mais que um caos, cheia de confusão e misérias. A vida só me é compreensível através de Deus, o começo e o fim de todas as coisas. Só Ele poderá guiar-me por esse labirinto de contradições, e tal é a razão por que sou séria em meu desejo de encontrá-lo. Mas vós perguntais, isso é seriedade? Sim, a compreensão do viver com todas as suas complicações é uma coisa, e a busca de Deus outra coisa, dizendo que Deus, o alvo supremo, dará significação à vida. Fizestes nascer dois estados opostos, o viver e Deus. Estais lutando por descobrir uma coisa separada da vida. Estais seriamente empenhada em alcançar um alvo, um fim, a que chamais Deus. E isso é seriedade? Talvez não haja possibilidade de primeiro achar Deus e depois viver. Bem pode ser que Deus se encontre na própria compreensão desse complexo processo que se chama a vida. Estamos tentando compreender o que se entende por seriedade. Vós sois séria a respeito de uma formulação, autoprojeção, crença que nada tem em comum com a realidade. Sois séria a respeito das coisas da mente, e não a respeito da própria mente, o fabricante dessas coisas. Aplicando vossa seriedade ao alcançar de um dado resultado, não estais a buscar vossa própria satisfação? É a este respeito que todos são sérios. Obter o que desejam. E é só isso que se entende por seriedade? Nunca considerei a questão por essa maneira, exclamou ela. Evidentemente, não sou nada séria, na realidade. Não tiremos conclusões precipitadas. Estamos tentando compreender o que se entende por ser sério. Pode-se ver que desejar preenchimento, em qualquer forma, nobre ou estulta, não é ser realmente sério. O homem que bebe para fugir à sua aflição, o homem que busca o poder e aquele que busca a Deus, todos estão percorrendo o mesmo caminho, embora possa ser diferente o significado social de suas respectivas buscas. Essas pessoas são sérias. Se o não são, então parece que ninguém é sério, replicou ele. Sempre estive convencido de ser sério em todas as minhas iniciativas, mas começo a perceber que existe uma seriedade de qualidade inteiramente diferente. Ainda não me considero capaz de formulá-la em palavras, mas começo a sentir-lhe a existência. Tende a bondade de prosseguir. Eu estou um pouco desorientada, atalhou a companheira. Pensava estar compreendendo a coisa, porém ela me foge. Quando somos sérios a respeito de alguma coisa, não é verdade? É. Pois bem, existe seriedade não dirigida a um fim e que não suscita resistência? Não entendo bem. A pergunta em si é muito simples, explicou ele. Quando desejamos uma coisa, pomos-nos em atividade para obtê-la, e nesse esforço nós consideramos sérios. Ora, ele está perguntando se isso é realmente seriedade. Ou seriedade é um estado mental em que não existe busca de um fim nem resistência? Deixai-me ver se compreendo, respondeu ela. Enquanto estou tentando alcançar ou evitar uma coisa, estou interessada em mim mesma. A busca de um fim é, realmente, interesse egoísta. É uma forma de satisfação, grosseira ou sutil. E vós, Senhor, estás dizendo que a satisfação não é seriedade. Sim, agora está-me perfeitamente claro. Mas, então, que é seriedade? Investiguemos juntos para aprender.
vós não estáis sendo ensinada por mim. Ser ensinado e ser livre para aprender são duas coisas inteiramente diferentes, não? Por favor, um pouco mais devagar. Não sou muito arguta, mas compreenderei a força de perseverança. Sou também um pouco teimosa, virtude modesta, às vezes bastante incômoda. Espero tenhais paciência comigo. De que maneira ser ensinado é diferente de ser livre para aprender? Quando se é ensinado, há sempre o instrutor, o guru, que sabe e o discípulo que não sabe. Mantém-se assim sempre uma separação entre os dois. Isso cria uma perspectiva essencialmente autoritária, hierárquica, em que não existe amor. Embora o instrutor fale de amor e o discípulo lhe afiance sua devoção, as relações entre os dois são anti-espirituais, profundamente amorais, conducentes à confusão e ao sofrimento em grande escala. Está claro, não? Assustadoramente claro, retorquiu ele. Demolistes de um só golpe toda a estrutura da autoridade religiosa, mas vejo que tendes razão. Mas a gente necessita de orientação. E quem atuará como nosso guia? Perguntou a companheira. Há necessidade de sermos guiados quando estamos constantemente aprendendo, não de uma dada pessoa, mas de todas as coisas que vamos encontrando? Por certo, só precisamos de ser guiados ao desejarmos estar numa situação de segurança, de conforto. Quando somos livres para aprender, aprenderemos da folha que cai, de toda espécie de relação, do percebimento das atividades de nossa mente. Mas a maioria de nós não é livre para aprender, porque estamos acostumados a ser ensinados. O que devemos pensar é nos ensinado pelos livros, por nossos pais, pela sociedade e, como um gramofone, repetimos o que está gravado no disco. E o disco, não raro, está todo arranhado. Tantas vezes já o tocamos, acrescentou ele. Todo o nosso pensar é de segunda mão. O sermos ensinados nos tornou repetidores, medíocres. A ânsia de ser guiado com tudo o que implica autoridade, obediência, desamor, etc., só pode levar à treva. Ser livre para aprender é outra coisa, completamente diferente. E não pode haver liberdade para aprender quando já existe uma conclusão, uma pressuposição, ou quando nossa perspectiva se baseia no conhecimento, ou quando a mente está aprisionada na tradição, acorrentada a uma crença, ou quando há o desejo de segurança, o desejo de alcançar um dado fim. Mas é impossível libertarmos-nos de tudo isso, exclamou ela. Não podeis saber se é possível ou impossível antes de o tentardes. Quer nos agrade, quer não, insistiu ela. Nossa mente é ensinada, e se, como dizeis, a mente que se deixa ensinar não pode aprender, que se pode fazer? A mente pode tornar-se cônscia de sua própria servidão, e nesse mesmo percebimento aprende-se. Mas, em primeiro lugar, está bem claro para nós que a mente que está cega, aprisionada nas coisas que lhe ensinam, é incapaz de aprender? Por outras palavras, estás dizendo que, enquanto eu me limitar a seguir a tradição, nada de novo posso aprender. Sim, até aqui está bastante claro, mas como posso libertar-me da tradição? Não vos apresseis tanto, por favor. As acumulações feitas pela mente impedem a liberdade de aprender. Para se aprender, não deve existir acumulação de conhecimentos, acumulação das experiências do passado. Percebeis por vós mesma a verdade disso? É um fato para vós
ou apenas algo que eu disse, a respeito de que podeis concordar ou discordar? Acho que o estou vendo como a um fato, retorquiu ele. Naturalmente, não quereis dizer que devamos lançar fora todos os conhecimentos acumulados pela ciência, pois isso seria absurdo. O importante é que, se desejamos aprender, não devemos pressupor nada. Aprender é um movimento, mas não de um ponto fixo para outro. E esse movimento se torna impossível se a mente leva a carga de uma acumulação do passado, com conclusões, tradições, crenças. Essa acumulação, ainda que seja chamada Atman, alma, eu superior, etc., é eu, ego. O eu e sua conservação impede o movimento do aprender. Começo a compreender o que se entende por movimento do aprender, disse ela, lentamente. Enquanto estou aprisionada no meu próprio desejo de conforto, segurança, paz, não é possível o movimento do aprender. Como posso, então, libertar-me desse desejo? Não é incorreta esta pergunta? Não há método de nos libertarmos. A própria urgência e importância de nos tornarmos capazes de aprender libertará a mente das conclusões do eu, que se constitui de palavras, de memória. A prática de um método, o como, e a disciplina respectiva é outra forma de acumulação. Nunca liberta a mente, pondo-a unicamente a funcionar dentro de um diferente padrão. Parece-me estar compreendendo alguma coisa, disse ele, mas há tanto para compreender que não sei se chegarei a compreender tudo. Não é tão difícil assim. Com a compreensão de um ou dois fatos centrais, todo o quadro se torna claro. A mente que se deixa ensinar ou que deseja ser guiada não pode aprender. Já estamos percebendo isso claramente. Voltemos, pois, à questão da seriedade, pela qual começamos. Vimos que a mente não é séria quando tem um fim, evitar ou alcançar uma dada coisa. Que é então seriedade? Para o averiguarmos, temos de estar cônscios de que nossa mente está voltada para o exterior ou para o interior, a fim de preencher-se, de obter ou de vir a ser alguma coisa. É esse percebimento que liberta a mente para aprender o que significa ser sério, e o aprender não tem fim. Para a mente que está sempre aprendendo, o céu está aberto. Muito aprendi nesta breve palestra, disse a companheira, mas poderei aprender mais sem vossa ajuda? Estais vendo como levantais barreiras para vós mesma? Se é permitido dizê-lo, estais ávida de mais, e essa avidez vos impede o movimento do aprender. Se estivesseis cônscia do significado do que estáveis sentindo e dizendo, isso teria aberto a porta a aquele movimento. Não há aprender mais, mas tão só aprender sempre. Só aparece comparação quando há acumulação. Morrer para tudo o que se aprendeu é aprender. Esse morrer não é um ato final, é morrer a cada momento. Eu vi e compreendi, e a bondade florescerá daí.